Bom, pessoal, no vídeo anterior eu falei dessas proibições, das proibições parlamentares previstas no artigo 54. No entanto, como eu não fiquei satisfeito, como eu acho que ainda dúvidas ainda surgirão, então eu vou falar um pouquinho mais, certo? Há uma dúvida, há uma tênue diferença entre o 54, inciso 1, a linha A e B, e o 54, inciso 2, a linha A e B. A linha C e D do inciso 2 não oferece a menor resistência. Né? O deputado não pode, está lá na linha D, por exemplo, não pode acumular cargos eletivos. Bom, aí não tem muito o que errar. O problema é a semelhança entre a linha A do inciso 1 do artigo 54 e a linha A também do inciso 1, do inciso 2 do artigo 54. Vamos por partes. O inciso 1, ele fala da diplomação. Certo? Diplomação. Ele diz assim, no inciso 1, o deputado fica proibido, deputado, senador, parlamentar está proibido de firmar ou manter contrato com, olha só, pessoa jurídica de direito público, quem seria? União, estados ou Distrito Federal e municípios. As autarquias dessas entidades, as empresas públicas, sociedade economia mista e as concessionárias de serviço público. Então, o deputado federal, o senador, o deputado estadual, enfim, o parlamentar não pode, mas veja, é a pessoa do parlamentar que não pode. Tome cuidado com isso. A pessoa do parlamentar não pode firmar contrato com a entidade política. A pessoa do parlamentar não pode assinar um contrato com a entidade da administração pública direta ou indireta ou uma concessionária. A não ser, preste atenção, a não ser, olha para mim, que esse contrato tenha cláusulas uniformes. Como assim, Nelson? O que se quer aqui é evitar que o parlamentar use seu cargo para tráfico de influência. Mas cláusulas uniformes foi o que eu falei no vídeo anterior, chamei de contrato de adesão. O que é um contrato de adesão? É um contrato com cláusulas iguais para todos. O parlamentar não tem como usar sua influência aqui porque o contrato dele é igualzinho a de qualquer um. Por exemplo, contrato com uma empresa de telefonia fixa, contrato com uma empresa de distribuição de energia, contrato com empresa de telefonia móvel agora, por falta de criatividade, contrato de uma empresa sei lá, de distribuição de água e esgoto, a Compesa aqui em Pernambuco, a CELP. Contrato de adesão é aquele que as cláusulas são inegociáveis. Aí o deputado não tem como usar sua influência. Aí ele pode. Certo? Agora veja a linha A do inciso 2. A linha do inciso 2, ela fala praticamente, ela é quase a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Ele diz: desde a posse, o parlamentar não pode ser, desculpe, o parlamentar não, a empresa onde ele é o dono, controlador ou diretor. Veja que já não é mais a pessoa do parlamentar. Não é mais o parlamentar em si, mas sim a empresa. Não pode, não pode ele não pode ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato. Também é um contrato. Perceba, nos dois casos são casos de contrato. Mas um é para a pessoa física, o outro é para a empresa dele. Certo? A empresa dele não pode assinar contrato com pessoa jurídica e direito público. Quem são? Mesma coisa, né? União, Estados, Distrito Federal e municípios. Ou nele exercer função remunerada. Certo? Aqui é a pessoa jurídica. A linha B do inciso 1, de novo, a linha B do inciso 1 diz assim, senhoras e senhores. Não pode desculpe, não pode o parlamentar, desde a diplomação, só relembrando aqui, eu falei no vídeo anterior, mas a diplomação, ela está entre a posse e a eleição. Certo? O parlamentar foi eleito? Foi.
um mês depois, mais ou menos, um mês e meio depois, lá pela metade de dezembro, ele será diplomado. E só no ano seguinte ele será empossado. Certo? A diplomação é nada mais nada menos que um formalismo. É a justiça eleitoral reconhecendo que o parlamentar foi eleito de maneira constitucional. Tá? E ele não pode, desde a diplomação, perceba, aceitar ou exercer cargo remunerado, cargo ou emprego remunerado, inclusive aqueles que sejam demissíveis ad nutum, aqueles que sejam de livre demissão, cargo comissionado, nas entidades anteriores, nas entidades das alíneas anteriores. Quem? A União, Estado, Distrito Federal e Município, suas autarquias, empresas públicas, sociedade, economia mista e concessionárias. Não pode aceitar ou exercer cargo. A linha B parece que fala a mesma coisa, mas não fala. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Ela diz assim, olha, ele não pode, desde a posse, ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum. Nelson, é a mesma coisa. É não. Aqui, se ele não era membro, não era ocupante de um cargo, e agora ele não pode, a partir da diplomação, ele não pode mais entrar. Ele não pode mais ser convidado, aceitar o convite ou exercer esse cargo. Nesse caso aqui, no inciso 2, ele já era deputado, desculpe, já era ocupante de cargo ou função comissionado, e agora ele vai ter que sair do cargo. Com a posse, ele tem que sair do cargo passivo, do cargo comissionado. Com a diplomação, se ele não era, não fazia parte de um cargo, se ele não tinha cargo comissionado, com a diplomação ele não pode mais ter. Mas se ele já tinha cargo comissionado, ele pode ficar até a sua posse. Certo, senhoras e senhores? Tá claro até aqui? Bom, fico por aqui. Um beijo no coração de todos vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.